Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de futebol americano preferido, Tush Push Podcast. Aqui quem vos fala é Vitor e tô aqui com meu amigo Pedro. Fala, Pedro. Fala, Victor. Fala, fã de NFL. Bora para mais um. É isso aí, e hoje, pós Super Bowl, né? Para os desavisados que não tiveram tempo de assistir, bom, difícil quem não tenha tempo de assistir um jogo desse, né? Mas para quem não ficou até o final também, a gente vai discutir um pouco alguns pontos do jogo, né? Do evento em si, né? Então, para quem estava em NAR nesse meio tempo, quem não viu, Kansas City Chiefs foi o campeão do Super Bowl 53? 8? 54? Não. Pior 58, que eu né? não lembro. É, 58. Isso, são... Tá na imagem. É, Tô pô. tentando lembrar de cabeça. É que faz muito tempo que eu estudei números romanos, daí eu tava 58. matutando. Isso, Super Bowl 58, é isso aí. Grande jogo, baita Baita de um entretenimento. jogo. Cara, pra quem esperava, pra quem não tinha expectativas altas, foi um grande jogo, realmente. Eu Foi o achava que melhor que seria você já um jogo assistiu? bom. Cara, de, de times parecido de, como fala? De mais ou menos mesmo nível, foi. Uhum. Porque eu lembro de um. Deixa eu ver. Não, mas os outros jogos eram muito disparelho, né? Eu lembro de Giants e Patriots. Aquele que o Eli Esse Patriots ganhou. foi bom mesmo. É um daqueles que O o Eli ganhou. da recepção na capacete, né? Isso, aquele foi legal. Uhum. Mas também sei lá. Não era o dia do Tom Brady. E aquele que mais me doeu, né, cara? Aquele Patriots e Seahawks. Foi o. 2014. Cara, aquele foi assim, ó. Pra mim, foi um dos jogos mais emocionantes. Porque foi um jogo bem de defesa, tá ligado? Foi. Mas o contexto do jogo foi emocionante, porque, cara, no finalzinho aquela interceptação é coisa que qualquer roteiro de filme não teria, né? Doído, Uhum. mas realmente foi um dos mais emocionantes. Fora isso, cara, teve. Acho que os outros foram muito esparelho, né? Que nem ano passado, com o. Que foi Kansas City e. Ano passado foi Kansas City E Eagles. e Eagles, é. Foi disparelho, o Kansas City atropelou praticamente. Uhum. No outro ano que foi Eagles e São Francisco, não. Eagles e Patriots? Não, Não, Eagles e não. Patriots foi lá atrás. Não, foi Rams e Bengals, eu acho. Rams e Bengals, tá certo, é. Foi um jogo também inesperado, mas o Joe Burrow, sei lá, acho que sentiu o Super Bowl, então não foi tão parelho assim. No outro ano que foi o Eagles contra o Chiefs, né? Também o Eagles foi muito bem, mas enfim. Foi dos dois times assim mais contenders possíveis, foi o jogo mais parelho sim, cara, que eu tenho lembrança. É que vai muito do gosto do freguês, né? Tem os cultos que gostam só de jogo defensivo, tem uns que gostam das lavadas, outros que gostam de jogo mais parelho. Uhum. Tem muita... Até então eu achava que o melhor Super Bowl da história, pelo menos que eu tinha assistido, tinha sido aquele Patriots e Falcons, pela narrativa, né? 28-3 e tal, beleza. Sim, Também porque aham. foi o ápice do Tom Brady. Uhum. Mas eu achei que desse domingo superou, porque foi pau a pau tempo inteiro. Patriots e Falcons foi assim, primeiro tempo só Falcons, segundo tempo Uhum. só Patriots, sabe? Uhum. E esse aqui não, esse aqui foi todos os períodos, muita competição. Confesso que eu tava com um pouquinho de medo, porque no primeiro quarto tava 10-0 ainda, eu acho. E eu pensei, pô, isso tá com uma cara daquele Rams e Patriots, que foi 13-3, aquele jogo feio de Aham. defesa. Doído, né? Mas depois, felizmente, destrinchou e foi um espetáculo assim, muito bom de ver, muito bom de assistir mesmo. O jogo começou 8h30, foi até 1 da manhã e foi o jogo inteiro assim, vidrado na televisão, que foi muito bacana. Foi, cara. E assim, foi aquela coisa, né? O jogo de Patriots e Rams lá foi um jogo de defesas, né? Foi Esse, totalmente esse, defesa. sim, esse também foi um jogo de defesas, mas foi um jogo de defesas, porém com muito highlight. Então, tipo Sim. assim, tinha muito momento clutch, muito momento decisivo, assim, que conversão em terceira descida, umas bolas sei lá, que o Kelsey não pegava e tava pegando, tava decidindo o jogo. Aí aquela coisa do começo do jogo, ele tá lá puto com o Andy Reid, e depois ele vai lá Sim. e Aquilo foi resolve. feio. Cara, Aquilo foi foi muito feio, né? feio. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas no contexto geral, cara, realmente foi um jogo de defesa. Eu gosto de jogos de defesa porque é bem legal. Quando tu pega uma defesa muito boa, tipo o São Francisco, e tu bota um quarterback top, que nem o Mahomes pra jogar,
cara, acaba virando um jogo meio inesperado, tá ligado? Porque é aquela coisa. Se tu bota qualquer quarterback pra jogar com uma defesa dessa, ele vai ser engolido. Como o Mahomes foi durante o primeiro tempo todo, né? Mas, cara, é o Mahomes, então é outro nível, né? Então, isso dá mais. Dá um gostinho a mais também pro jogo, né? E pô, o cara passar uma defesa dessa, o cara tem que ser muito bom. E a gente tá falando de Patrick Mahomes, né, Exato. cara? Então, esse foi o legal do jogo. É um jogo de defesas. Tanto a defesa de São Francisco quanto de Kansas City no segundo tempo jogaram, assim, absurdamente bem. Os dois times jogaram muito. Sim, e assim, highlight pra todo lado. Às vezes, que nem o Jennings estava pegando a bola pra ele, fazendo de tudo do lado de São Francisco. Daqui a pouco começou a aparecer o Kelsey do lado de Kansas City, começou também a chamar a responsabilidade. O McCaffrey foi muito bem defendido. Depois daquele touchdown dele, ele foi muito bem defendido e algo que é muito difícil, porque o cara é um, sei lá, um touro, um monstro, tá ligado? Então, sei lá, cara, foi um jogo de defesas, Tem muita coisa, mas né? muita coisa que a gente tem que falar, cara. Não, e eu acredito que até melhor assim para entretenimento, porque quando são duas boas defesas, na hora que sai o ponto, que sai o touchdown, você vibra até mais, porque sabe que foi uma conquista muito difícil. Sim. Eu particularmente penso que é mais interessante do que aqueles jogos com placares elásticos que a defesa não tá jogando. Uhum. Tipo, teve uns anos atrás que a gente teve um Rams e Chiefs, que eu acho que teve mais de 100 pontos no jogo, que era Foi. tiroteio, de um lado ou outro. Parece que você tá assistindo meio que o jogo de Madden. É legal? É, Uhum. mas não dá a sensação de competitividade que teve esse Super Bowl. Então, pra mim foi Sim. perfeito. Eu Parece estar tenho muito fácil, né? defesa, Uhum. e primeiro tempo muita defesa, depois a defesa foi começando a cansar, aí você começou a ter as narrativas do Kelsey pistola, o Greenlaw que machucou sozinho, depois Ah. o Debo que machucou sozinho também, e aí Uhum. começou a entrar coisa nesse bolo e o final foi maravilhoso. Perfeito. Cara, um jogo muito bom mesmo, um dos melhores Super Bowls da história, né? Merecimento total do Kansas City ter levado pra casa. E então, vamos fazer, vamos começar pelo começo, né? Vou começar falando do primeiro tempo do jogo, cara, que foi um primeiro tempo que terminou, que foi 10 a, não, 10-0 para os Niners, 10 eu a acho. 0 Niners, né, se eu não me engano, é. E, cara, primeiro tempo onde o 49ers engoliu o Patrick Mahomes, engoliu o ataque do Kansas City, cara. Incrível, assim. Os caras literalmente fizeram jus a ter a melhor defesa da liga, com dois superstars na defesa, que é o Nick Bosa e o Chase Young, engolindo qualquer defensor que tentasse parar eles, né? Sem falar a linha defensiva, que a linha ofensiva de Kansas City também não estava conseguindo fazer nada. O Mahomes é um cara que é bem móvel dentro do pocket e Sim. fora dele ele é mortal. E mesmo assim, cara, quando ele saiu do pocket ele não conseguia fazer nada porque não tinha ninguém livre. Os caras estavam dobrando no Travis Kelce porque Benzer era a única arma dele. E quando ele tentava uma bola em algum outro wide receiver, o cara dropava. Daí, imagina, tá tentando, aí você acha uma bola que é muito difícil de você achar, aí o cara vai lá e dropa. Cara, isso deve ser muito frustrante, tá ligado? Faz uma big play, holding. Aham, isso Sempre tem também. alguma coisa. Também, fora as faltas, né? Então, cara, o primeiro tempo foi muito. Eu achei disparelho pra questão de São Francisco em cima do ataque de Kansas City. E, cara, o primeiro tempo mostrou que se continuasse nessa pegada, cara, ia ser um massacre de São Francisco, hein, cara. Porque os caras estavam conseguindo defender o Mahomes. E, cara, uma hora eles iam achar um touchdownzinho com o Christian McCaffrey. E foi o que aconteceu. O touchdown que saiu foi o Christian McCaffrey, uma bola achada. Uma jogadinha, né? Uma jogadinha bem engraçadinha dos caras, né? Abriu a caixa de ferramentas. Isso, e aí acharam uma jogada. E, cara, se mantivesse esse ritmo, no segundo tempo ia achar também. Sim. Então, cara, foi um jogo. No primeiro tempo foi bem disparelho mesmo, cara. Realmente eu achei bem disparelho. Eu penso que assim, eu sei que pode se tornar muito repetitivo a gente elogiando o Mahomes, mas aqui é uma coisa que tem que ser destacada. Realmente, eu concordo que a defesa de São Francisco conseguiu engolir o ataque dos Chiefs, mas eu discordo que eles engoliram o Mahomes. Por quê? Ao meu ver, uma das grandes virtudes do bom quarterback não é só ele decidir no último período, ele fazer grandes jogadas e tal, liderar. É ele não acabar com o jogo. É ele só não fazer alguma coisa errada. Proteger a bola, né? Isso. E ele teve muito isso no primeiro tempo, mas muito mesmo. Sério, se fosse um Josh Allen ali, no primeiro período teria sido umas duas interceptações. Assim, não é que o Mahomes dá sorte, ele não dá um passe interceptável, sabe? Ele aceita exatamente quando não tem nada na defesa, ele sabe quando jogar a bola fora, ele Sim, sabe quando tentar correr e se não der, beleza, vamos voltar, vamos confiar na defesa. Ele cuidou muito bem da bola. Então,
Para mim, é muito admirável isso. O jeito que ele cuida da bola, o jeito que ele é responsável em campo, por mais que ele tenha um estilo de jogo agressivo, ele foi muito responsável. E o que você falou, a resiliência mental dele, porque, cara, depois de uma temporada inteira, com tanta crise, você treina que nem um condenado, você memoriza 300 jogadas, a mídia cai em cima de você, você faz uma jogada maravilhosa, um passe que, sei lá, 40 jardas contra o movimento do corpo, virando o campo, para depois voltar para ser holding. Você não tiltar com tudo isso, você conseguir manter a compostura, manter o time unido, cara, é uma resiliência mental absurda. Então a gente vê só o braço dele, só os passes, mas a cabeça desse cara é absurda e é isso que os grandes campeões precisam. Então o Brady ganhou muito por isso, não foi por grandes dotes físicos, não, foi pelo mental dele de campeão. Então Uhum. tem que ser elogiado o Mahomes por causa disso. Isso também fica evidente quando a gente para ver, por exemplo, se for parar pra pegar estatísticas do jogo, no primeiro tempo, cara, se eu não me engano, foi no mínimo 3 sacks em cima do Mahomes. E os Sim. 3 sacks deles foram aceitos, na real, né? Ele não tentou se livrar da bola, ele não tentou fazer algo muito mirabolante, assim, pra ele Não foi tentar. sec, né? Foi quase tackle, porque ele tava. Aham, teve um deles, se eu não me engano, eu acho que foi talvez do Nick Bolsa, se eu não me engano, que Uhum. ele sacou, assim, verídico, né? Os outros dois foi aceitos, né? Tipo, ele sai do pocket, consegue se livrar da marcação, porém ele não encontra ninguém, daí ele vê se ele for tentar jogar a bola fora, os caras vão marcar falta, e ele aceita o saque. Então, é como se fosse um tackle mesmo, né? Mas, realmente, nesse sentido, ele cuida muito bem da bola. Mas, assim, ó, por isso que eu falo que não é que não foi uma questão de engolir o Mahomes, cara. No que eu falo que engoliram ele foi porque realmente não deram espaço pra ele ser o Mahomes. Entendeu? Então, tipo assim, não deram um espacinho pra deixar aquele espaço mirabolante dele. E mesmo assim, cara, e o principal alvo dele tava totalmente marcado, então não tinha opção. Realmente, ele cuidou muito bem da bola. Só que a defesa de São Francisco obrigou ele a fazer isso. Obrigou ele a não lançar, a não correr tanto, né? Até porque é massa Super Bowl, porque assim, é o último jogo da temporada. Então os caras vão dar tudo nesse último jogo, né? Então a defesa tá pouco se lixando se eles derem um tackle assim um pouquinho mais forte. E, ou se machucar ou machucar o cara, entendeu? Então, cara, o que eu vi de pancada. Teve uma que o Mahomes correu, acho que foi até no segundo tempo. Que ele conseguiu correr, se livrar. Conseguiu. No final ele não conseguiu fazer o slide. E ele se jogou pra frente. Cara, o que vi, não lembro quem foi o defensor, que chegou com uma vontade de dar uma nele, tá ligado? E eu falei, nossa, seria certo, certinho, cara, ele tirava o Mahomes do jogo. Mas ele segurou. Eu falei, cara, mas olha, é muito perigoso, tá ligado? No Super Bowl os caras se passam, não tem jeito. A cada centímetro, né? Não tem jeito. Sim, é o último jogo da temporada, é isso, é tudo ou nada, então ali os caras vão. E obviamente, né? Teve as lesões, né? Mas as lesões, ao meu ver, não foi questão de pancada, ou de jogo duro, ou jogo desleal, foi realmente Uhum. lesões sozinhas. O desgaste, né? E esse desgaste, por exemplo, o Deebo Samuel foi uma lesão muscular, né? Então, cara, final de temporada, os caras já estão com um nível de estresse muito alto, exigência muscular e física é muito alta também, então o cara chega nesse último jogo da temporada e já tá bem esgotado. Ele é para chegar no auge, na verdade, porque a NFL ela cria um calendário curto, justamente para o cara chegar num potencial Super Bowl no auge que ele tá fisicamente na temporada. E tirando Porém, bastante folga também, né? sim, porém é muito desgastante, cara. Imagina esses caras, é diferente da gente falar, por exemplo, num cara que trabalha com exercício, com tipos de esportes de longa duração, né? Esses caras não trabalham com esportes o cara tem que correr uma maratona de 40 km. Não. O cara é sprint tackle, na verdade, não é nem que para, ele toma uma pancada quando ele para, né? Então, assim, é muito desgastante pra parte muscular e se o cara não tá preparado, realmente. E foi a infelicidade ali do Do Greenlaw também. isso, do Greenlaw, Foi a que terceira lesão de tendão de Aquiles sozinho na temporada, né? na Foi o Aaron temporada. Rodgers, o Kirk Cousins e agora o Greenlaw. Isso, aham. Cara, foi numa bobeira, né? Tipo, as lesões do QB, tanto do Cousins quanto do Aaron Rodgers, elas geralmente acontecem porque o cara ele tem que se posicionar para poder fazer o lançamento, né? Uhum. Nesse caso foi muito engraçado, foi quando ele tava entrando no jogo, né, cara? Ele tava lá empolgado, pulando pra entrar em campo. No que ele Mas, tipo, botou o pé pra frente, ele botou a carga já era. Mas também é questão de sobrecarga, questão de uso corriqueiro, questão de.
traumas, traumas, como fala? Mini traumas, né? Então, acontece. Mas, infelizmente, um Super Bowl deve ser bem, bem frustrante, né? Já pensou? Frustrante. Sim. Ah, e uma coisa que a gente não falou, só fugindo um pouquinho da pauta, você falou, a primeira, a primeira pontuação do jogo foi um touchdown dos Niners, de um passe do Greg Jennings, que é o wide receiver número 2, pro Sean McCaffrey. A pessoa que apostou $1 nisso, hoje ela já tá nas Maldivas, né? Já comprou uma casa. Cara, qual que é a chance Certeza. disso acontecer? Cara, deve ter comprado um jatinho, não sei. O cara que. Não, o cara que apostou num passe pra touchdown do Jennings e um touchdown do Jennings, cara, esse Sim. cara ele deve ter comprado um país, tá ligado? Ele deve comprar uma ilha, mais ou menos. Porque, nossa, num Super Bowl, cara, pra isso acontecer num Super Bowl, realmente só talvez Tom Brady e Gronkowski pra fazer um negócio desse, tá ligado? E quem diria, né? Porque George Kittle não apareceu no último Super Bowl entre Chiefs e Niners. Saiu aquele Mike Up, né? Aquele momento que eles estão microfonados, ele fala, não, eu vou estar aqui de novo, vou me vingar. A vingança dele foram 2 recepções, eu acho. 4 jardas. E o Deebo Samuel também não jogou tão bem, e só o Greg Jennings que estava carregando o jogo aéreo dos Niners, que é o wide receiver número 2. Então, parabéns para ele. E dá até uma pena, porque ele e o Christian McCaffrey, cara, eles têm que sair dali para quiropraxia, porque doeu na coluna deles. Eles carregaram o time nas costas. Foi, E aí, sim, verdade. Cara, olha, se falar que George Kittle foi a maior amarelada que eu já vi nos últimos tempos, tá? e não é a primeira vez, né? E, não é a primeira vez, É a primeira justamente. vez. Mas, cara, dessa vez, justamente por todo o hype que ele criou, depois de ter perdido pra Kansas City naquele Super Bowl, cara, era pra ter chegado no jogo, assim, ó, com sangue nos olhos. Assim, ó, qualquer bloqueio que ele fizesse, ele ia passar por cima dos caras, receber a bola, cara, chamar o jogo. Foi o que fez o Travis Kelce. Ele chamou o jogo. Isso aí. Sim, o cara da mesma posição, o cara falando, porra, Na última campanha ele parece que virou o Super Saiyajin, né? Do nada ele sim. começa a receber Não, bola. ativou o takeover do Madden, tá ligado? Isso. Bola nele, e é isso aí, ele vai agarrar, ele vai ganhar jarda, cara. Agora o George Kittle, ele sumiu. Ele não parecia estar no campo, cara. Incrível, assim, ó. Bom, aquela coisa, né? Depois nós vamos falar de Purdy também. Purdy não conseguia achar ele. Óbvio que a defesa também não é boba. A defesa tava em alguns momentos dobrando pra cima dele. Mas, cara, mesmo assim, porra, tu já teve nessa posição. Tu é um tight end, um dos melhores tight ends da liga. Tu tem que chamar a responsabilidade. Tem que chamar a responsabilidade. E assim, o time tá cheio de estrelas, o time tem muita arma. Pô, tem Christian McCaffrey, é um monstro. O corpo de recebedor é muito bom. Cara, tu também tem que ser tu tá incluso nisso. Então, cara, pra você se destacar entre as estrelas, tu tem que, cara, você tem que brilhar mais. Pra tu destacar num time que já tá cheio de peças boas, tu tem que ser referência, tem que chamar a responsabilidade. E, cara, ele não fez isso. Ele conseguiu ser um dublê no meio dos caras que são referência do time, cara. Outro grande nome que acabou tendo um péssimo jogo foi o Trent Williams, left tackle dos Niners. Se não me engano, é o left tackle mais bem pago da liga. É um cara que todo jogo tem trash talk. Acho que você Uhum. até lembra ele da época dos Redskins, que fazia trash talk no Richard Sherman. Sim, aham. E, cara, não apareceu. Fez, acho que 2 seguradas. Ele tomou uma paulada do Chris Jones, mas uma paulada que ele ficou vendo navio, eu acho. É que é o Chris Jogou Jonas, muito. né, cara? O Chris Jonas também é um armário, tá ligado? Não, mas para quem fez tanto trash talk durante a temporada, eu esperava mais. Então foram algumas armas dos Niners que acabaram sumindo no decorrer do jogo. É aquela Uma história coisa também, né? para se frisar também. Não, pô. A maioria desses matchups não foram demérito de ninguém. Então não acho que seja demérito só do Kiro. Foi muito mérito da defesa dos Chiefs também. Sim, sim. Assim como não foi demérito do Mahomes no primeiro tempo. Foi mérito da defesa dos Niners. Porque todo mundo jogou muito bem. Uhum. Sim, os dois times estavam num nível muito alto, né, cara? Sobre o left tackle ali, cara, é aquela coisa. Cachorro que ladra não morde, né? Então, cara, beleza. O cara pode se falar até amanhã. Só que o importante é o cara chegar e fazer. Que por Exato. isso que eu ainda falo que foi um dos maiores vexames a questão do George Kittle. O cara falou. Ele falou, não, vamos chegar, nós vamos voltar e vamos ganhar. Cara, desapareceu. Então, assim, é fácil falar. O negócio é fazer, cara. E cara que não fala e faz, é esse aí que tá na foto, cara. O senhor Patrick Mahomes. Que homem. Que homem. Então, cara, vamos falar dele um pouquinho que falar de Patrick Mahomes sempre é muito bom, né?
Porque a melhor coisa ainda do Patrick Mahomes nesse jogo, cara, não foi nem ele durante o jogo. Foi ele depois do jogo, tirando a camiseta e mostrando o tanquinho dele, que parece uma pança de chope. Eu falei, chupa a sociedade, olha aí, ó. O melhor quarterback da era. Com as fotos. Não sei se ele tinha tomado já uma cerveja, sei lá. Mas, ô, podia ter um tanquinho, né, porra? É o Patrick Mahomes, porra. Não dá pra jogar. Você já viu o corpo do Brady também, quando ele jogava? Não tem jeito, acho que é pré-requisito. Pra você ser um dos melhores quarterbacks, É, tem um corpinho de pai. verdade, verdade. É, o Tom Brady até pelo biotipo não ajuda, porque ele é meio magricelão, meio alto, né? Mas o Mahomes ele é um pouquinho mais baixo e tal. A genética dele também deve ser melhor, ele tem descendência, provavelmente deve ter descendência negra também. Mas, cara, que coisa. Porque o cara acha, não, o cara, porra, melhor quarterback da liga, o cara que é referência, não sei o que, um dos mais bem pagos, e daí o cara tinha lá, corpinho de pai tá lá. Tanquinho não ganha Super Bowl. É verdade. Aqui deixamos escrito, Tanquinho não ganha Super Bowl. Então não adianta. Sinto muito pra Lamar Jackson. Sinto muito pra. Deixa eu ver aqui mais, seus quarterback bombadinha. Jalen Hurts, Jalen Hurts, é verdade. O Justin Jeff. O. Porra, é o. Justin Herbert. Justin Herbert também. É, infelizmente vocês. Justin Fields, isso. Agora o. O Richardson também, infelizmente não vai ganhar. Então, enquanto eles não tiverem o corpinho de pai, sinto muito. Tem que ter o buchinho. Tem que ter o buchinho. Esse é o segredo de Patrick Mahomes. Mas, cara, o que esse cara jogou, olha. Primeiro tempo, beleza, como tu falou. É um mérito total dele também na questão de cuidar da bola. Se fosse qualquer outro QB, ele tentava fazer alguma coisa. Ah, é Super Bowl, eu tenho que aparecer, eu tenho que chamar a responsabilidade, tentar jogar uma bola de qualquer jeito. Mas não. E quando apareceu a oportunidade, que ele viu a oportunidade, que no segundo tempo, quando a defesa de São Francisco cansou, aí apareceu o Gold, cara. Aí apareceu, ele achou uns passes absurdo, achou, começou a ter conexão com o Travis Kelce. Aí, meu amigo, sinto muito. E pra cerejinha no bolo, né? Touchdown na vitória de quem? É do homem, não tem jeito. Eu, eu acredito que para o torcedor dos 49ers essa derrota é muito triste, porque eu fiquei com a sensação de que se fosse qualquer outro quarterback, não é nem time, qualquer outro quarterback da liga nesse time dos Chiefs, os Niners teriam vencido a partida. Então, os Niners não perderam porque falta alguma coisa, sabe? Eles fizeram tudo, sabe aquele áudio? O que eu errei? O que eu errei? Eles não erraram nada. Eles fizeram tudo certinho. O problema é que tem o Mahomes, e o Mahomes não é como os outros jogadores, sabe? Burrow, Allen, o próprio Lamar Jackson, eles são só seres humanos ainda. O Mahomes está um pouquinho além. O que esse cara jogou é absurdo. E eu não acreditei que a defesa dos Niners teria a capacidade de conseguir segurar o Mahomes por tanto tempo. Porque você ficar correndo de um lado para o outro, marcando os recebedores por tanto tempo, você cansa. Eu Sim. pensei que no final do terceiro período a defesa já estaria morta. E não, na prorrogação eles estavam conseguindo marcar razoavelmente bem ainda. Mas não tem jeito. O que você faz contra o Mahomes? Não tem o que fazer. Porque ele escala muito bem, ele tem um braço maravilhoso, ele consegue fazer qualquer passe do campo, ele tem velocidade. Aquela quarta descida que eles converteram, acho que foi no quarto período, ou na Foi. prorrogação, Uhum. foi muito sangue frio, ele tem liderança, ele tem tudo, ele tem paciência. Então, se você consegue matar ele naquela jogada, ele não vai espalhar farofa, ele não vai cometer um intentional grounding, ele faz de tudo. Então, é muito triste para os Niners, porque meio que é um azar, né? Se fosse Uhum. uma outra época, provavelmente eles teriam vencido. Cara, aí que tá. Daí eu já boto isso muito também num demérito do próprio São Francisco, cara, do próprio 49ers. Por quê? Como é que você evita que um cara desse consiga escalar durante o jogo? Como é que você evita que esse cara consiga Fora de campo. deixar ele fora de campo? E justamente, cara, foi o que o 49ers não conseguiu. Muitas jogadas que a defesa ia bem, recuperava a bola e o ataque entrava em campo, não conseguia fazer nada. Não conseguia. Mas pelo menos até o intervalo, eles conseguiram bem. Mas não dá pra Sim. você fazer isso quatro períodos, cara. Não, Não tem tanto. pulmão que aguente Sim, isso. justamente. Tanto é que no primeiro tempo acabou 2-0. Ah, não teve nada no Mahomes. Então é que tá. Você tem que manter isso. Só que assim, contra um cara desse, você exige um nível de concentração de toda a defesa. Não é só de um cara ou outro. A defesa inteira tem que estar no nível de concentração tão alto. E no nível físico também tão alto. Que realmente é muito difícil. Realmente é muito difícil. Assim, ó. Só se fosse uma defesa
muito absurda, tá ligado? Pra você conseguir manter esse nível assim durante o jogo todo. Mas, realmente, porque assim, uma deslizada que você dá. Cara, um olhar errado, sei lá, um passo a menos que você dá pra não acompanhar um recebedor, já era, cara. Ele vai achar a janela, ele vai achar a janela. Aquele passe que ele achou pro Kelsey, cara, que foi uma conversão de terceira descida mesmo, que tipo, não tinha ninguém, tá ligado? O Travis Kelce estava marcado, porém, eu não lembro quem tava acompanhando ele. Não lembro agora quem tava acompanhando. Também não lembro. Que, tipo assim, foi um segundo de desatenção, tá ligado? Ele olhou pra um lado, no que ele olhou pro outro, o Kelce já tinha trocado a rota. E ele saiu. No que ele saiu, ele não conseguiu acompanhar. Daí o Mahomes achou e conseguiu, tá ligado? E é absurdo isso, é absurdo. E fora também, aqui também a gente começar a falar um pouquinho da genialidade também do homem chamado Leôncio, cara. Andy Reid, É cara, verdade. ele simplesmente no segundo tempo ele parece que ele trocou de corpo, tá ligado? Parece que ele tava segurando um pouquinho o playbook, né? Tava guardando as É, cartas pro final. aham. Não, no segundo tempo, cara, ele parecia que, sei lá, ele falou, não, cansei desse playbook aqui, vou pegar um novo. Daí ele, sei lá, baixou o Ele patch tá muito bem. 2.0. Cara, ele começou a botar o Kiro de running back tinha hora, tá ligado? Eu falei, o Kiro não, o O Kelsey. Kelsey. Eu falei, que isso? Tipo, não é coisa que acontece toda a vida. E Sim. aí começou a sair uma jogada assim, cara. E daí, claro, tudo com os fundos de defesa, uma defesa que já não tá no 100%, já tá baixando ali de rendimento. E aí começou a jogar. E aí você tem um quarterback como o Patrick Mahomes, cara, ele vai acertar um playbook desse. Porque ele consegue executar. Então, cara, Andy Reid foi muito bem, foi muito bem. Não deixou cair a defesa no segundo tempo também, porque às vezes se ele deixa de cuidar um pouquinho da defesa no segundo tempo, o Christian McCaffrey ia achar uns 2, 3 touchdowns ali, e aí O acabava com o espanhol foi jogo. muito bem também, o coordenador defensivo dos Chiefs. Ele chamou blitz Sim, exatamente quando precisava e foi perfeito. isso, aham. E, cara, ele conseguiu ler. Ah, bom. Ele conseguiu ler perfeitamente o Brock Purdy. E aí que tá uma também dos deméritos do San Francisco novamente. É que tu tem um QB de segundo ano, que tá chegando no Super Bowl pela primeira vez. Então acaba ficando fácil de você conseguir ler ele, entendeu? Já não é um cara muito diferente, né? Então fica fácil de ler ele. Então se você. Oi? Não é um elite. Não é o Elite como nós já falamos, né? Então, assim, fica fácil de ler. Então fica um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Mas, cara, Andy Reid fez um jogo, assim, fenomenal, né? Todo mundo achou que no começo, quando teve o incidente com o Travis Kelce, que ele podia dar uma colapsada, entendeu? Que o Travis Kelce poderia, sei lá, despirocar e dar uma, sei lá, dar algum problema nesse sentido, assim, de relacionamento pessoal, que isso também influencia bastante quando tu fala em alto rendimento. Mas não, cara, ele manteve o playbook, daqui a pouco ele mudou, segundo tempo ele viu que não tava dando certo, mudou. Cara, mérito total, caminhando pra ser outro Hall of Fama. Acho que a Hall da Fama já tá. Pra mim, atualmente, é o melhor técnico da liga. Não tem Sim, técnico melhor do que o Andy Reid. Melhor até que o Kyle Shanahan. sim, com certeza. E. Eu, Pode pode falar. falar. Fala. Eu penso que, assim, é até meio irônico eu querer passar pano pra defesa dos Niners, né? Porque eu tava 100% torcendo pro Chiefs nesse jogo. Mas ainda assim, eu penso que não tinha o que os Niners fazerem, porque bota a defesa do Seahawks de 2014 para defender esse time, a Legion of Boom. A Uhum, defesa do Seahawks de 2014 não conseguiu parar o Tom Brady. E não tô falando que o Mahomes é maior que o Brady. Ele ainda não é. Ainda não é. Mas dentro de campo, o Mahomes tem mais armas do que o Brady no auge tinha. O sim, Mahomes tem mais velocidade, mais atleticismo, ele faz passes que o Brady não fazia. O Brady, por mais que ele tivesse assim, tudo ao seu dispor, ele não fazia passe correndo pelo lado esquerdo, passando pelo lado direito 40 jardas. Ele não fazia essas coisas. sim. Ele escalava muito bem o pocket, tinha uma boa leitura e tudo, mas ele não fazia as coisas que o tipo Mahomes faz. E essas defesas lendárias, a defesa dos Broncos de 2015, a defesa dos Seahawks de 2014, não conseguiram segurar os quarterbacks lendários. Não seguraram o Tom Brady. A defesa dos Broncos de 2015, por pouco, não chegou no Super Bowl. Uhum. Então, se eles não seguraram esses jogadores, imagina o Mahomes, sabe? Então, cara, dá até um pouco de dó dos 49ers, porque dá o sentimento de que não tinha o que fazer. Tudo bem, eles tiveram erros péssimos, tiveram. Teve aquele muffle punch, que foi um erro muito doído. Uhum.
Teve erro de falta também, de segurada, teve drop também, teve um passe do Purdy que foi horroroso, que ele podia ter conseguido um first down. Tiveram erros dos 49ers. Teve o principal, que foi o extra point bloqueado. Uhum, Se eles tivessem feito aquele extra point, eles ganhavam o jogo. é verdade. Então, claro, os 49ers tiveram os seus erros, mas ainda assim, eu penso que foi muito mais mérito dos Chiefs, e principalmente do Mahomes, do que demérito dos 49ers. Eu fiquei com o sentimento de que não tinha o que fazer. É o homem, é o alienígena e não tem como parar, você só aceita. Sim. É, cara, infelizmente, quando a gente para pra pensar, quem, quem teria uma defesa melhor pra conseguir tentar parar Patrick Mahomes? Não Algum outro tem. time teria mais chance? Não Não teria. tem, cara. O time que teria um pouco mais chance, que seria o Baltimore Ravens, que foi, queira ou não, uma das melhores defesas da temporada, tomou um Perdeu. sarrafo. Não teve nem graça, tu entendeu? Então, cara, realmente é difícil tu ver alguém que consiga bater de frente com o Patrick Mahomes. Principalmente quando ele tá no takeover, no takeover dele também, quando chega nesses momentos decisivos. Ele chama a responsabilidade, ele confia nos caras, os caras confiam nele. Então, cara, é muito difícil mesmo. Detalhe, foi esse sofrimento todo contra um Chiefs enfraquecido. Aí te pergunto, os Buccaneers no último ano, que aí um monte de jogador foi embora, os Buccaneers estavam mais fracos, mas ainda tinha o Tom Brady. O Tom Brady parou no wild card, perdeu para os Sim, Cowboys. sim, sim, Eu não sim. achei que os Cowboys ganhavam aquele jogo, e eu era sou torcedor dos Cowboys. E o Tom Brady perdeu. Se o Tom Brady estivesse nesse time, eu acho que os Chiefs não venciam o Super Bowl. É porque o Mahomes é um negócio além. Ele ainda não é maior que o Brady, mas sinceramente eu penso que ele vai se tornar, porque eu nunca vi um jogador como o Mahomes jogar. Ah, cara, é. Bom, temos que ser justos também, porque aquele time do Tampa Bay que perdeu pros Cowboys, óbvio que era um Tom Brady já mais velho, né, cara? Se você pega o Tom Brady naquele Sim, auge dele, beleza. tem essa também. Mas sim, mas eu te entendo nesse sentido de que realmente, cara, o Patrick Mahomes ele tem muito mais recurso. O Tom Brady, pra mim, foi o cara mais preciso que eu já vi jogar, cara. É o cara mais preciso. Ele simplesmente, a leitura dele era fenomenal e ele conseguia bater a bola em um lugar muito absurdo, tá ligado? Como tu falou, ele não ia correr que nem Patrick Mahomes corre. Ele não ia sair do pocket como ele sai. Mas ele era muito preciso. Mas aí Os que Patriots tá. perderam o final de conferência por isso, inclusive, né? O Brady tentou correr, acho que 5 jardas e não conseguiu, porque era muito longe. Isso, Ele tava aham. correndo. Isso mesmo. Mas por quê? Porque naquele jogo foi contra Os Ravens, eu acho. os Ravens, pode ser. Pode ser. Foi 2012, que os Ravens foram pro Super Bowl. Isso, Eles é. pegaram os Broncos e depois Super Bowl. Isso, acerta. Aquele jogo, cara, eles conseguiram anular o que Brady tinha de melhor, que justamente que é a precisão, né? E que era não passo longo. Então tu obrigar ele a correr era a criptonita do Tom Brady, entendeu? Agora, quando a gente fala de Patrick Mahomes, se você obriga ele a correr, ele vai correr e muito bem. Muito bem, Consegue obrigado. correr. Com Sim, certeza que você vai. você. Cara, você você... viu as bases do 49ers? Todas o Mahomes queimou numa tranquilidade, numa Aham. facilidade. Não, Que eu odeio os 49ers, quando eu via os Niners fazendo blitz, eu falava, irmão, você vai mandar blitz contra o cara? Contra esse homem, você tem certeza? justamente. E a Blitz do 49ers não é pouca coisa, né? Porra, tu tem de um lado Chase Young vindo pra cima de você e do outro lado Nick Bolsa. Então, cara, é absurdo. Então, sei lá, cara, não tem o que fazer. Você tira a corrida dele, sobra espaço pra ele lançar a bola. Você tira o lançamento dele, você sobra espaço pra ele correr. Aí daqui a pouco você tira corrida e passe. Ele vai achar uma coisa, cara. Ele passa com a mão esquerda. Ele passa com uma esquerda, ele, sei lá, Ele passa embaixo da pisa. perna, ele dribla, ele acha uma jogada com um running back, não sei. Cara, é absurdo mesmo, realmente. E aquela coisa, né, cara, quando a gente falava dos primeiros jogos da temporada, que via esse time do Chiefs jogando, falava, bah, esse ano não vai dar pro Chiefs, né? Aí tu olha agora, Ninguém achava. Acho que nem o mais fiel torcedor do Chiefs não estava otimista que o time ia ganhar os Super Bowl. Tava sim, muito. sim, sim, sim. Mas cara, realmente, acho que eu comentei contigo isso também, que foi o final perfeito para a temporada mais aleatória do mundo, né? A gente até tinha falado lá no vídeo das finais de conferência ali que foi a final mais previsível da temporada mais imprevisível. Porém, o jogo também foi um dos mais imprevisíveis da temporada mais imprevisível. Então, cara, que loucura. Que loucura foi esse jogo. E se a gente fala do Mahomes de um lado, a gente tem que falar do homem agora, e esse sim tem muita coisa para discutir, que é o Brock Purdy. O que você achou do Purdy no jogo? Putz, cara. Assim, ó. No primeiro tempo, eu não achei que ele tava comprometendo muita coisa. Ah, beleza. Não vai ser aquele cara que vai
vai lançar passe adoidado, não vai ser aquele cara que vai resolver o jogo. Ele tá fazendo o jogo como ele fez durante a temporada toda, tipo, que é proteger o máximo, usar muito jogo corrido, entendeu? Ah, tem espaço para um passezinho ou outro, aí ele dava. Mas mas sim, não é suficiente para tu jogar um Super Bowl, cara. Não é suficiente. E quando foi preciso, quando ele teve a bola do jogo na mão, ele errou o passe, que foi aquele passe que ele tentou pro Jennings. Por Giants, de novo. Foi, aham. Ah, beleza, tava na pressão, ok, mandaram a blitz pra cima dele, Mas eu beleza. sempre pensei, mas tava com o Chris Jones no cangote dele. Beleza, se fosse o Mahomes ali, o Mahomes errava o passe. Obviamente não, Se entendeu? fosse o Joe Burrow ali, errava o passe. Sim, aham. Você entendeu? Não é É, que é hate do Brock Purdy, mas, cara, pra você ganhar, você precisa de um quarterback elite. Não tem sim. como. Pra você ganhar um Super Bowl, você precisa de um quarterback elite. Infelizmente, é como todo mundo fala, né? É a liga dos quarterbacks. Você tem que ter um quarterback muito bom pra conseguir chegar nesse nível. Você assistindo na hora, depois que os Niners perderam aquela conversão, aí eles decidiram chutar. Eu não chutaria ali. Eu tentaria ir, porque assim que você viu o Mahomes entrando em campo na prorrogação, você tinha alguma dúvida que os Chiefs não marcariam touchdown? Cara, assim, a dúvida era se eles conseguiriam segurar o Mahomes pra pelo menos só um extra point. Extra point não, um field goal. Porque era certeza de pontuação. Eu, quando olhei ele entrando, eu falei, cara, acabou esse jogo. Porque você já viu esse filme tantas vezes. Esses É. quarterbacks, eles sempre decidem. Quando chega no final, assim, quando aquele drive decisivo, eles marcam. E eu olhei assim e pensei, cara, acabou. Uhum. Nem tinha acontecido na primeira jogada da campanha, eu pensei, acabou. Os Niners, eles, ao meu ver, deveriam ter ido para a quarta descida, porque era quase certeza que pelo menos o field goal os Chiefs iam vencer. Sim. E se você teve também aquela polêmica de preparação, porque tinha muitos jogadores dos Niners que não sabiam da nova regra de preparação. Eu mesmo não sabia. Cara, isso foi muito engraçado, cara. Muito engraçado. Quando eu vi a notícia, eu comecei a dar risada. Cara, você imagina, você tá lá jogando um esporte há muitos anos. Aí, beleza, mudou a regra de um dia pro outro. De um dia pro outro, não. Teve tempo pra se adaptar à regra, né? Ah, não precisa adaptar. Mas você chegar no Super Bowl, que é o jogo mais importante da temporada, do mundo, e tu não saber a regra é foda, né, pô? E não é que fez diferença, mas mostra a diferença de preparação do Andy Sim, Reid e Kyle Shanahan. sim. Total, total. Mas foi muito engraçado. Ah, beleza, vamos deixar o Patrick Mahomes entrar de novo. Ah, não, é só fazer um field goal que nós vamos ganhar. Aham. Confia. Confia nessa. Aham. E assim, dá pra você criticar? Não dá, porque você chegou no Super Bowl com um quarterback que ganha o quê? 700 mil por ano. Nem faz É, costinha no salary cap. sim. Um cara que não comprometeu, não sofreu grandes turnovers. O turnover dos 49ers no começo foi um fumble do McCaffrey, que carregou o piano. Um cara que fez o que ele tinha que fazer, é o famoso arroz e feijão. Você pediu um Sim. arroz e feijão, chegou um arroz e feijão. Aí todo mundo sabia que não ia sair uma picanha no final do jogo. É. Ah, mas o Brock Purdy é decisivo em final de jogo. Beleza. Os Niners ganharam contra os Packers não foi por causa do Purdy, foi por causa de erro do Jordan Love. Os Niners venceram os Lions não foi por causa de milagre do Purdy, foi porque os Lions apagaram. Eles realmente acharam que os Chiefs ia acontecer isso? Que o Mahomes ia lançar uma interceptação no final do jogo, ou que os Chiefs iam apagar? Pelo Hum. contrário. E aí acho que ficou muito nítido que o Brock Purdy não está nessa prateleira, pode vir a estar no futuro, pode melhorar, a gente não sabe ainda. Inclusive, felicidade para o torcedor do 49ers, porque eu pensava que eles iam renovar com o Purdy agora. Mas não precisam, porque o Purdy está no segundo ano de contrato ainda. Eles têm Uhum. acho que mais um ano de contrato, ou dois, sem renovar. Então é uma janela de Super Bowl aberta ainda para os Niners. E tem que aproveitar, porque depois que o Purdy começar a ganhar 40 milhões de dólares por ano, aí não vai ter mais super time. É, bem nessa. E, cara, assim, ó, eu acho que pro torcedor do 49ers, a melhor opção é olhar pro copo meio cheio, não olhar pro copo meio vazio, né? Ah, chegamos no Super Bowl, perdemos no Super Bowl porque não tinha quarterback. Não, cara. Vocês chegaram no Super Bowl sem quarterback. Esse é o detalhe. Beleza. E não perderam por causa do Purdy também. Não, não foi. Sim, não foi culpa exclusivamente do Purdy. Não, obviamente não. Coletiva. Sim, é como a gente falou, como tu falou também. Mérito muito maior do Chiefs com a Mahomes do que demérito do 49ers. Mas, cara, acho que olhar pro copo meio cheio, você falar, porra, nós chegamos no Super Bowl com um quarterback segundo anista, que foi o Mr. Relevant da temporada, da outra temporada, na verdade, né? Cara, chegamos no Super Bowl, é isso aí, só que nós pegamos um time que tem um alienígena no outro lado.
Sim, Então, olhar pro copo meio cheio acho que é a melhor saída. Tem esperança, sim, pra esse time, como tu falou, que ainda vai ter cap pra manter as principais peças, acho, né? Então tem muita chance de chegar novamente no Super Bowl e às vezes chegar no Super Bowl, sei lá, no ano que vem. Vai que no ano que vem o Chiefs não, sei lá, deu uma tempestade de neve novamente, daí o Chiefs vai lá e perde pra, sei lá, pro Ravens, entendeu? Aí beleza, vai chegar num Super Bowl que não vai ser contra o Mahomes, então as chances com certeza talvez triplicam, tenha. né? Sim, daí dá. Talvez. É aquela coisa também, quando pegou o Ravens na temporada regular, tomou uma. Justamente, mas também o Ravens com o Lamar Jackson MVP, né? Porque nos playoffs o Lamar Jackson não foi o Lar Jackson MVP, né? Pipocou. Então, cara, pra São Francisco fica isso de não é dos piores cenários possíveis, né? Obviamente é decepcionante perder um Super Bowl, mas, cara, tem que olhar pro outro lado, cara. E olhando pro outro lado, não tem o que falar. Não tem o que falar. Patrick Mahomes Eu é. ouvi, eu ouvi muita gente falando que os Niners perderam especificamente porque erraram, né? Tiveram um extra point bloqueado e por causa do fumble do Kiro não, do McCaffrey no começo do jogo. Ah, Eu acho cara. justo isso, porque os Chiefs também erraram. Os Chiefs Uhum, tiveram o fumble do McCaffrey e eles não marcaram. Foi 3 and out. Depois a sim, bola voltou para os Niners. Fora que no final do jogo, acho que você vai lembrar, teve uma falta defensiva dos Chiefs muito besta, mas muito besta. Que foi sim. depois da jogada, foi uma falta pessoal, e os Niners iam pro punch e tiveram um first down automático. Aham, Esse tipo de coisa é muito grave, é quase um turnover. E ainda assim os Chiefs venceram. Então, um jogo que durou quase 5 horas, acho que é muito reducionismo você falar, foi por causa de tal jogada, foi por causa de tal chamada do Shanahan, ou sim. porque os Chiefs deram sorte, ou porque o juiz roubou, um monte de vídeo lá que teve holding. Cara, aquele, aqueles juízes lá era a turma do deixa os meninos jogar, porque não estavam marcando dos dois lados, estavam tendo segurado dos dois lados e eles estavam deixando. Aham, aham. Tava um negócio assim escrachado. Eu acho que eles entraram. A arbitragem entrou em campo falando que. Cara, é Super Bowl, os caras vão estar muito pilhados. Se a gente for marcar cada segurado que os caras derem, não vai ter jogo. Vai ficar o jogo parado o tempo todo. Então, cara, Fizeram certo, gostei da arbitragem. sim, sim, muito melhor, assim, óbvio, né? Ah, claro, beleza, teve segurado? Teve. Mas é aquela coisa também nós conversamos sobre essa falta de comunicação na arbitragem, né? Você faz uma temporada inteira onde qualquer seguradinha era holding, e aí chega no Super Bowl, que é o jogo mais importante, você não marca. Aí fica meio estranho. Mas eu acho muito melhor assim também. E também acho que, como tu disse, cara, eu acho muito cruel botar a culpa no drop no fumble do McCaffrey também naquele extra point. Porque, óbvio, né? Se você marca aquele extra point, jogava mais pressão para Kansas City e com certeza se mantivesse os pontos, você iria ganhar. Mas tem que lembrar também que você tem Patrick Mahomes do lado. Às vezes você, estando na frente por um ponto, eles não Pode vir. iriam. Você não tomaria um field goal para empatar, você tomaria um touchdown para perder sem prorrogação. Porque Uhum. o Mahomes ia entrar com sangue nos olhos novamente. Da mesma forma, né? Então, eu acho que é meio cruel isso. Teve erros dos dois lados, sim, né? Os dois times cometeram um erro, óbvio, normal. Mas eu acho que realmente foi muito mais um mérito do Kansas City, cara. Acho que o mérito total foi do Kansas City, de toda a estratégia do jogo, da defesa que apareceu na hora certa, né? Do Andy Reid, que fez um playbook muito diferenciado. E, cara, Patrick Mahomes, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Essa vitória do Super Bowl cai totalmente no colo do Patrick Mahomes, Com certeza. Carregou né? tudo. Sim. E uma coisa que eu, como torcedor dos Cowboys, fiquei pensando depois. Pô, os Cowboys não ganham nada desde 95. Pelo ano, os Cowboys não iludem seu torcedor. Todo ano, ou é eliminado no vai para os playoffs, ou eliminado já no wild card, ou no máximo no divisional round. Os 49ers foram para 3 Super Bowls e perderam. E desde 2011, eles acumulam 4 derrotas de final de conferência. Cara, isso aí é triste. Isso é É. nadar para morrer na praia. Isso é muito pesado. Triste. É aquela Só coisa, que né? É aquela coisa de você não sabe se é melhor você torcer para um time que tá sempre chegando nas cabeças e de vez em quando ganha uma final de conferência, que é alguma coisa, né? Só que não ganha Super Bowl. Ou você torce para um time que realmente não joga nada e daí não tem chance de ganhar nada, entendeu? Mas também é triste você torcer para um time que chega
Só que não consegue nenhuma final de conferência. Daí também é triste, né? Mas eu acho melhor nesse sentido torcer para um time que não chega e não tem esperança de fazer isso, porque você sabe que a decepção já é garantida, então você não vai criar expectativa, né? Agora, no time que você cria expectativa que vai conseguir chegar e não consegue nenhuma final de conferência, é triste, é bem triste. Pelo menos eles têm isso pra falar: ah, não, beleza, chegamos em final de conferência, levamos 3 finais de conferência, fizemos 3 Super Bowl, só não ganhamos Super Bowl, mas se for Exato. comparar, muito melhor ganhar a final de conferência, né? Mas, cara, eu fico com dó, cara. Nesse time do 49ers, o único cara que eu tenho dó mesmo é do Kyle Shanahan, cara. Tipo assim, Dá muita tristeza, né? eu fico com dó Cara dele, dele cara. pós-jogo, nossa. Aham. Tipo, sem acreditar, tipo, pô, cheguei aqui de novo, e de novo não. Podia ter feito, cara. Aham. Tudo certinho em cima de casa. É. O que ele pode fazer é esperar o Andy Reid se aposentar e mandar um currículo pro Kansas City. Pra ver se ele consegue treinar o Mahomes, tá ligado? Não, e eu achei que ele ia cometer o mesmo erro de no segundo período, no segundo tempo, ele desistir do jogo terrestre, mas não, ele continuou com o jogo terrestre até quando dava. Depois que o jogo terrestre parou de funcionar, começou a passar para o McCaffrey teve acho que 8 recepções, que é bastante coisa, Uhum. e variou a jogada, ele fez trick play, fazia de tudo. A defesa dos Niners mostrando várias coberturas diferentes. Ao meu ver, o único pecado foi as blitzes, mas aí não é tanto o Shanahan, porque o Shanahan tinha um ataque, foi o Steve Wilkes, do Uhum. coordenador defensivo dos Niners, que já foi embora, inclusive, não vai Sim. voltar para o que vem. Então, é o que a gente falou. O que você podia fazer? Literalmente, se fosse qualquer outro quarterback dos 31, dos 30, né? Porque contra o Purdy, Aham. os Niners teriam vencido. Eu não consigo ver o Josh Allen sobreviver nesse jogo sem turnover. Tenho certeza que o Allen teria muita interceptação. O Lamar é a cara do Lamar querer resolver com as pernas e tomar um fumble, Tomar um que já fumble, é. aconteceu várias vezes. Uhum. O Burrow talvez poderia resolver, mas no Super Bowl não conseguiu resolver, então não tem o que você fazer. Você É. só aceita. Só aceita, cara. É isso, cara. É aquela coisa, como nós falamos já, de a receita do bolo nesse sentido é você deixar o cara fora do campo. E se nem isso você consegue, sinto muito. Sinto muito que o resultado vai ser o mesmo, né? Mas e aí, o cara que tá assistindo a gente até agora, o que que tu achou, cara? Bota aqui no comentário o que que tu faria contra o Patrick Mahomes. Vai que você encontre a chave da resposta, daí a gente manda um e-mail pro Kyle Shanahan. Não acharam a criptonita dele. E ainda não vão achar, não tem o que fazer com esse cara. Mas prova um debate que a gente teve aqui, que para você ser campeão, você precisa de um quarterback de elite. Tem muitas formas? Tem. Você pode ganhar com um running back muito bom? Pode. Mas o histórico, pelo menos nos últimos 10 anos, mostra que para você ganhar Super Bowl primeiro, defesa muito boa, tem que estar pelo menos entre top 5, top 10. Um running back barato. Os Chiefs pagam um pacote de batata pelo running back deles, Uhum. pelo Pacheco. E você tem que ter um quarterback de elite. Se você não tem isso aqui, você não vence. Claro, vai ter É. exceções? Vai, mas na regra, na maioria, você não vence se você não tiver essas 3 coisas. Porque se for para pensar nesse sentido, nos últimos anos, realmente, cara, só quem ganha Super Bowl é quem tem um quarterback de elite, cara, não tem jeito. Ah, você teve uns anos atrás agora o Jalen Hurts ganhando, porém, numa temporada que ele foi elite, né? Você teve Nick o Foles Nick Foles, né, estava jogando ganhando. com elite. Sim, jogando como elite. Não é o quarterback elite, porém jogando como elite naquela temporada. Você Matthew Stafford dos Rams. A gente não Matt considerou elite, mas Stafford, estava jogando com elite. sim, aham. Mas tirando isso, cara, é Patrick Mahomes, é Tom Brady, cara, é muito difícil realmente tu não ter um, um time com um bom quarterback pra levar o Super Bowl, cara. E geralmente quem chega no Super Bowl é porque tem um puta quarterback, né? Se for pensar, pô, a gente teve aquele Eagles e Chiefs que os dois quarterbacks estavam arrebentando. A gente teve o próprio Bengals e Rams com os dois quarterbacks, cara, fenomenais. Mas, acho que foi o único jogo, assim, dos últimos anos que a gente teve um quarterback elite e um outro que não na prateleira de elite que chegou no Super Bowl, né, cara? Sim, e quando não é um quarterback elite, pelo menos as outras duas coisas tem. Tem um running back muito barato e tem uma defesa muito boa, uma defesa Sim, top 5, top 10. Então, os times que investem em criar elencos que fujam muito disso, eu não consigo entender. Por exemplo, os Titans, tem um quarterback mediano e o running back carrega o piano. Tem os sim. Falcons também. A
a gente tem o Bijan Robinson, então isso vai compensar a falta de quarterback. Uhum. Não consigo imaginar um time desse indo É, longe. não dá. Os Lions foram longe porque tinham um golfe. Beleza, mas você viu a defesa dos Lions como jogou? Você viu os running Sim, backs dos Lions como jogavam? Os dois running backs são muito bons e não ganham nada. é. Então, alguma dessas coisas tem que ter. Sim, eu acho que na verdade esse ano comprova ainda mais que você tem que ter uma defesa muito robusta, cara, pra chegar na Isso Super aí é Bowl. pré-requisito, não tem É, jeito. você não tendo uma defesa. Aquela coisa, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Então, se Uhum. você não tem uma defesa elite, não vai dar. Não vai dar, infelizmente. Imagina você não tendo uma defesa tão boa, você pegando um Patrick Mahomes pela frente, cara. Ele vai dançar em cima da tua defesa. 40 pontos. É, fácil, fácil. E nem precisa de tudo isso. Você pega um Tua. Pega um Tua Tagovailoa que mete 70 pontos no jogo contra uma defesa horrível. Então, cara, e a gente tá falando Tua, né? Se o seu time tiver mais derrotas do que vitórias, né? Se tiver mais vitória que derrota, daí vira um peixinho. Aí não dá certo. Aí o golfinho volta pra baixo d'água. Cara, acho que seria isso, né? O que mais temos pra falar desse jogo? Ah, cara, temos que falar também de algo que foi o principal da noite, Deve obviamente. ser o que é. Quem que tu acha que vai ser? Taylor Swift. Não podemos deixar de falar, né, do visual de Taylor Swift, obviamente, né, cara? Comentar sobre os acessórios dela. É uma coisa boa, porque o Super Bowl, ele não é só um jogo de futebol americano, ele é um evento, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Então, muita gente Sim. começa a assistir o Super Bowl. Eu mesmo comecei assistindo o Super Bowl de 2012, foi Ravens e Niners. E foi interessante porque, além do público novo que a gente geralmente tem, o Super Bowl é uma ótima oportunidade de você aprender esporte, teve esse público da Taylor. Então, muita gente deve começar a acompanhar o esporte por causa da Taylor, então isso foi positivo. Uhum. E o pessoal deu sorte que foi um bom jogo, né? Porque se você assiste um Super Bowl, seu primeiro jogo de futebol americano na vida, e você vê um Rams e Patriots 3-3, você vai falar, pô, esse esporte é um hino. É, e outra Depois de ver coisa, um jogo desse, e outra coisa também, acho que muita gente assiste o Super Bowl pelo halftime show, cara. pelo show do intervalo, né? É, só que Você achou do esse, show? cara, esse ano eu achei tão ruim. Meia boca, né? Meia Nossa, boca. muito ruim, cara. Pô, eu lembro do. Cara, qual foi o primeiro que eu vi? Puta, eu não vou lembrar qual foi o primeiro Super Bowl que eu vi agora do o show dele. Mas, cara, já teve show da Lady Gaga. Teve Do Red show Hot. do Red Hot Chili Peppers. Cara, teve show da. Deixa eu ver. Cara, teve um show muito fora no intervalo. E aí, não, o ano passado que teve o 50 Cent, teve o Snoop Ai, Dogg. o ano passado foi muito legal em Los Angeles, foi muito legal mesmo. Caralho, foi um baita show assim. E, cara, muita gente assistiu por causa do show. Agora esse ano, porra, Eu acho que a que. NFL podia dar uma chance para uma banda de rock, né? Porque já tem bastante tempo que não tem uma banda de rock. É, o último foi o Red Hot, né? É, mas ainda foi misturado com pop, porque eu acho que eles não fizeram sozinhos, foi com o aquele cantor de pop, eu esqueci o nome dele, mas O foi Bruno com os Mars? Isso, Bruno Mars. É, ele apareceu também, é. Podia ter É, um Metallicazinho, teve. talvez um Sleep, quem sabe? Cara, um Metallica, eu acho que ó, ia ser uma ideia baita, né? Só que teria que ser num lugar de onde eles são, tá ligado? Eu acho que eles são de. Não lembro onde que é o Metallica, mas. Mas seria, geralmente é isso, tipo, eles pegam o local do Super Bowl e chamam alguém do local, né? Esse ano foi meio bosta, porque foi Las Vegas, tipo, ninguém é de Las Vegas, assim, tá ligado? E Então, também ninguém sabia que o Usher ia cantar. então, sei lá. Mas, tipo, o próximo Super Bowl vai ser aonde mesmo, sabe? O próximo é em New Orleans. New Orleans? New Orleans. É, também não sei ninguém que seja de New Orleans, assim, né? Fernanda Eu sei parece um que cantor está country, bem sei longe lá. desse Super Bowl. É, Bem longe. mas, cara, uma bandinha assim, tipo Metallica sem massa, né? Mas esse ano foi bem xoxinho, sabe? Assim, foi, pra quem gosta do estilo de música do Usher, foi nostálgico, né? Eu tenho um amigo meu que ele é fissurado, assim, nesse tipo assim, não só no Usher, mas tipo assim, tu pega Chris Brown, Ne-Yo, tá ligado? Nessa pegada, assim, ele ia ficar, ele não viu, porque ele ia ficar vidrado, certeza, mas pra mim foi meio bem xoxo, na verdade. E olha, NFL, naquele dia de comissário lá, vamos pedir pra eles. Traz o Metallica pro próximo Super Bowl. boa, Metallica é uma baita opção. Cara, deixa eu ver, quem mais que nunca foi? Que seria uma baita, assim. Eu gostaria de ver o System, mas o System não toca mais junto, né? É, o System já tá meio velho já, os caras não... É. Tipo, cara, eu acho que um que ainda tá em atividade por pouco tempo, mas ainda tá em atividade,
que seria um baita também, ia ser um AC/DC, cara. Isso de sim seria legal mesmo. Seria bem Porra, ia ser animal. Mas sei lá. Eles são nessa pegada meio pop, então não vai ser difícil. Daqui a pouco vai. Provavelmente no legal. próximo vem uma Taylor Swift da vida. Não duvido, É, não duvido. nunca foi, vai ser chamada. Fechou então? É isso aí, cara. Então, se você curtiu esse nosso episódio, né? Cheio de opiniões. Se você curtiu as opiniões, comenta aqui nos comentários aqui do vídeo. Se você não gostou também da opinião, pode comentar também. Dê a tua opinião, né? Que a gente sempre é interessado em saber, né? E é isso aí, cara. Uma temporada concluída. Primeira temporada do nosso podcast Tush Push relativamente concluída. Próximos vídeos, provavelmente nós vamos fazer vídeos de intertemporada, né, Pedrão? Pra falar um pouquinho do que tá rolando, né? Um pouquinho mais sobre free agency, sobre as Isso. contratações e Daqui a tal. pouco a gente já tem free agency, daqui a pouco a gente tem já essas contratações novas, dá pra falar um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente tem draft, a gente pode fazer um mock draft, né? Então, bastante coisinha aí entre temporada, mas não sai não. Lembra de mandar esse videozinho pro teu amigo, né? Fala pra ele do nosso podcast aqui, né? Tenta explicar pra ele o que é Tush Push, porque acho que muita gente, a partir da temporada que vem, não vai saber o que é Tush Push. Pois é. Se alguém perguntar o que é Tush Push, você fala que é um podcast. E é isso aí, cara. Muito boa temporada. Deixa aqui também nos comentários o que tu achou dessa temporada de vídeo sobre NFL. Se você curtiu o conteúdo, o que a gente pode melhorar, né? E é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí, Pedrão. O que mais? Agora é contagem regressiva para 6 de setembro, que vai ser o primeiro jogo da NFL no Brasil. A gente já tem confirmado que vão vir os Eagles, então vai ter Isso. muita coisa para a gente comentar. Verdade. Então, valeu, Vitor, pela companhia na temporada, valeu, fã de NFL. Até a próxima. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.